Então vamos lá, Cris. Tua pergunta é muito boa, né? Tá, inclusive, ó. Quando foi que você percebeu que estava estável, que estava fazendo certo, que estava no caminho? Digo para entender em que fase eu estou, se é questão de tempo e amadurecimento. Cara, é uma pergunta muito boa porque eu só tive consciência, de certa forma, de que eu estava no caminho certo quando eu comecei a fazer as coisas de maneira intencional e consciente. O que eu tô querendo falar com isso? A gente, quando tá no início, a gente faz muita cagada inconscientemente, mas também às vezes a gente tem gains, de certa forma, sem saber exatamente o porquê daquele gain, se você fez a coisa certa ou não dentro do teu operacional. A partir do momento que você começa a ver resultados na tua conta, extraídos de maneira consciente do mercado, para mim isso foi um grande sinal de que, opa, eu estou evoluindo porque eu sei explicar o porquê daquele gain. E eu não digo só em questões técnicas, mas em questões comportamentais também. Por exemplo, o trade de hoje, né, que a gente pegou ali no Zatec. Cara, que nem a gente fala, né? Se der 100 vezes um trade desse, eu tenho que pegar as 100 vezes. Vai ter lá, sei lá, 30% das vezes que vai estopar? Vai. Mas você conscientemente sabe que aquilo está dentro do teu operacional, aquilo foi validado, aquilo faz sentido, e você tem que entrar, porque se você não estiver entrando, você também está, de certa forma, indo contra os princípios que você estipulou de operação, né? Do teu operacional, no caso. Então, velho, quando eu comecei a perceber, a partir de uma época que eu comecei a perceber que eu estava fazendo as coisas conscientemente, que eu estava tendo gains de maneira consciente, que eu sabia o porquê que eu estava tendo aquele gain, ou que eu sabia o porquê que eu estava tendo aquele loss, eu comecei a vislumbrar um avanço, né? Tanto técnico quanto comportamental muito grande. Até, inclusive, existem aquelas 4 fases de trader, né, que a gente fala. Existe a incompetência inconsciente, que você não sabe que você não sabe, você acha que é festa, você não sabe nem colocar uma ordem no Profit, aqui no Black Arrow, né, e você quer operar, enfim, quer ter ganhos. Tem a incompetência consciente, que daí é quando você percebe que você não sabe, você começa a estudar. Tem a competência consciente, que é quando você sabe que sabe, e você já tem noção daquilo que você precisa fazer, né? E tem a competência inconsciente, que você só executa, aquilo se tornou natural, né? É que nem dirigir, né? Você não sabe dirigir, você vai aprender. Primeiro você tem que pensar, né? A como fazer. Essa competência consciente, né? Inconsciente, perdão. Você não sabe o que você tem que fazer. Aí você começa a aprender e tal, até que você chega na competência consciente, que você sabe que você tem que ligar o carro, pisar na embreagem, acelerar, frear e tal. E até chegar a hora que você só dirige, você não pensa mais para dirigir. Né? No mercado é assim também. Então, eu acredito que eu estou numa fase de transição entre a competência consciente para a inconsciente. O que me separa só? A questão do resultado, acredito eu. Né? A questão de exponencializar um pouco mais os meus resultados. Mas em termos comportamentais e técnicos, cara, eu não tenho dúvida que se eu sentar aqui para operar, eu sei fazer grana. Eu não tenho mais essa dúvida. Eu não tenho a certeza de que eu vou fechar talvez o dia positivo. Né? Isso ninguém tem. Mas eu sei que se eu sentar e fizer a coisa certa dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu sei que eu tenho total condição de fechar o dia com minimamente os $1.000 lá, que é normalmente o range que eu busco. Né? De novo, o que me separa para a competência inconsciente é que muitas das vezes ainda, em algumas ocasiões, eu tenho que melhorar, como vocês obviamente me acompanham aqui na sala, e eu acho que isso todo mundo tem pontos a sempre estar lapidando e melhorando, e isso é natural, né? Acho que é uma mentira você achar que chegou num nível que não tem mais o que melhorar, né? O próprio Adriano, por exemplo, de uns tempos para cá, foi aperfeiçoando em alguns pontos operacional, né? Quem acompanha, quem está aqui na sala faz tempo, né? Por exemplo, antes não, bem antes, né? Não existia retração de 76%, era só 61, né? Por exemplo. Pô, começamos a identificar o 7,6, fazia sentido e tudo mais, começamos a usar o 7,6. Então,
Você não vai fazer uma grande mudança, por exemplo, técnica, nem talvez comportamental, mas você faz pequenos ajustes, mesmo estando, né, na última fase, que é a fase que ele está. Mas o principal ponto, né, resumindo tudo isso que eu estou falando, para você, é você ter a consciência de tudo que você está fazendo e dos seus resultados, cara. A partir desse ponto, eu comecei a ver que as coisas começaram a mudar, né? Outro exemplo que eu gosto de dar, né, pro pessoal. Por que que muitas das vezes eu desenho o que o mercado vai fazer? No próprio Morning Call, né? Cara, quantos dias eu já desenhei o que o mercado ia fazer? Isso é porque eu sei, eu adivinho o que o mercado vai fazer? Não. É porque de tanto estudar, de tanto ver essas movimentações, de tanto tempo de tela, que chega uma hora que você começa a determinar aquilo que você tem que fazer. E se o mercado corresponder com aquilo lá que você pré-determinou, você executa. Eu não estou dizendo que, pô, o mercado vai fazer isso, mas eu estou dizendo que se o mercado fizer isso, de acordo com o que eu estudei, de forma consciente, eu vou comprar. Foi o caso hoje de Usatec. Foi o caso hoje do G40. Né? G40 talvez cometi o erro de não sair na 50 ali do 5, não estava buscando um pouquinho mais para cima, voltou e tirou a gente. Mas já teria, até a 50 do 5 chegou a me pagar $700, né? Talvez vacilei, deveria ter feito parcial, protegido. Agora o Usatec, né, a gente pegou a compra ali, ele corrigiu, quase veio estopar, nosso stop estava no técnico de maneira consciente, não estopou, foi lá e buscou o alvo, que era 50 do 5. Em Usatec eu não vacilei. Mas eu acho que o caminho é por aí, né? Você começa a entender que está evoluindo, né? E começa a enxergar a luz no fim do túnel quando você começa de maneira consciente a entender aquilo que você está fazendo, por que que você está fazendo, e você não tem mais dúvidas, de certa forma, do que você tem que fazer. Não é que você não tem dúvidas, mas você sabe, pô, o correto é eu fazer isso daqui, eu sei que se eu não fizer isso daqui, eu vou estar errando de alguma forma, né? A própria aceitação também do stop, né? Eu estou trazendo exemplos que estão vindo na minha cabeça, né? Pô, antes eu tinha uma dificuldade de aceitar o stop. Hoje eu tenho uma facilidade muito maior do que antes. Por quê? Porque conscientemente eu ressignifiquei isso. Então, quando eu tomo stop, mais que às vezes vem aquele sentimento e tal, fica puto, você já ressignifica. Por quê? Porque eu sei que o trade que eu fiz, assim, 90% das vezes, tem um embasamento técnico, faz sentido de alguma forma. Eu posso estar errado, posso tomar o stop, posso, né, enfim, ter gain. Independente do resultado, eu sei que conscientemente eu fiz uma leitura, eu tenho um porquê, e se você me perguntar o porquê que eu entrei nesse trade daqui a um ano, eu vou saber te responder, né? Será que você, daqui a um ano, sabe responder o porquê dos trades que você está fazendo hoje? Isso é uma boa pergunta até, inclusive, né? É uma boa pergunta. Porque se você souber, quer dizer que você está utilizando um método, você replica esse método nos trades, né, de certa forma, né, um trade de uma forma, outro trade por outro método. Então você tem uma lógica, você tem uma sequência de coisas que você precisa avaliar para tomar a decisão. Tipo, isso me sinaliza muitas coisas positivas. Se você souber me responder o porquê, daqui a um ano, né, se me souber o porquê que você entrou num trade hoje. Talvez você nem se lembre do trade, mas se você bater o olho ali naquela oportunidade, você vai falar, ó, aqui tinha isso, isso, aquilo, eu entrei por causa disso, terceiro alvo de fibra, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, resumindo de novo, né, de maneira consciente você saber aquilo que está fazendo. Acho que esse é o principal ponto. Beleza? Está respondido? Show.